Bom, gente, continuando então com a nossa aula, vamos falar sobre a teoria cognitiva. A gente, a chamada revolução cognitiva acontece entre as décadas de 50 e 70 e é o chamado marco da mudança de paradigma científico. Quais são os marcadores dessa mudança de paradigma? Até a década de 50, a gente tinha basicamente dois paradigmas científicos em psicologia, que seriam o paradigma da análise do comportamento e o paradigma da psicanálise. Aí, a partir desse momento, várias críticas começam a ser feitas a esses dois modelos, principalmente a análise do comportamento, já que a psicanálise não era exatamente psicologia, tem um objeto e um método de estudo diferentes da psicologia. Uma primeira coisa, a resenha do Chomsky sobre o comportamento verbal de Skinner. Chomsky era um linguista que defendia a ideia de que os humanos teriam uma gramática inata, de que a gente nasceria com uma gramática meio que pré-programada no nosso cérebro e de que a gente só precisava do input do ambiente para aprender a falar. Chomsky defendeu essa ideia por muito tempo e o grande marcador dessa diferença entre o modelo que o Chomsky estava propondo e o modelo do Skinner foi uma resenha que ele escreveu sobre o livro Comportamento Verbal de Skinner. Nessa resenha, Chomsky aponta para várias falhas em toda a teoria comportamental, como, por exemplo, o caráter tautológico do conceito de reforço e punição. Para o Chomsky, o conceito de reforço é um conceito que se encerra em si mesmo e por isso ele não poderia ser considerado um conceito científico. Por exemplo, o que seria reforço? É tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer. Mas o que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer? O que é reforço? Então isso seria circular. Seria impossível que a gente soubesse a priori o que é um reforçador, o que é reforço. E para o Chomsky, então, isso seria um indicador de que eu só vou saber a posteriori, portanto, isso não seria uma boa estratégia científica. O Chomsky, então, propõe que a gente sabe a priori como é que o comportamento verbal funciona. A gente sabe, a gente tem, né, dentro do nosso sistema cognitivo, uma gramática, o que ele chama de uma gramática universal. E por isso, em todas as línguas humanas, a gente teria uma mesma estrutura e só os humanos seriam capazes de linguagem, dessa linguagem, né? Dessa linguagem que é criativa, que cria novas palavras, que passa de pais para filhos, e diferente da linguagem dos animais, que é completamente inata. E isso trouxe uma série de desdobramentos, mas traz uma primeira ideia de que a gente consegue avaliar eventos internos, porque o Chomsky propõe uma série de estratégias para mostrar por que a gente teria essa gramática universal interna. Por exemplo, ele analisa erros da linguagem, erros que crianças pequenas cometem, por exemplo, e ele diz que criança geralmente comete erro regularizando a língua, o que mostra que ele tem um conhecimento a priori da estrutura da língua. Então, dificilmente uma criança faz uma inferência, comete um erro, por exemplo, ela quer dizer eu matei, ela diz eu mati. Quando ela faz isso, ela está regularizando o verbo matar. Para o Skinner seria com base em aprendizagem, para o Chomsky seria impossível que uma criança tão pequena aprendesse regras tão complexas tão rápido. E ele diz que as crianças já teriam isso mais ou menos pré-programado, ela só precisaria aprender as palavras. E por isso ela cometeria erros muito sistemáticos em todas as línguas. Da mesma forma, a gente, quando erra, quando a gente troca uma palavra, em geral a gente troca palavras dentro de uma mesma categoria. Dificilmente, ele diz que é impossível que eu troque um verbo por um substantivo, por exemplo. Se eu estou querendo dizer uma coisa sem pensar direito e acabo errando, por exemplo, estou querendo falar para alguém que o leite vai entornar na panela. E aí eu quero dizer, desliga a panela. E aí eu posso dizer, desliga o cachorro. Se tiver um cachorro latindo ou coisa assim, eu posso substituir panela por cachorro, são dois substantivos. Mas dificilmente eu vou dizer, desliga o bater ou desliga o apagar. Substituir um substantivo por um verbo. E essas eram estratégias
que o Chomsky usava para avaliar esses conteúdos internos. Isso dá uma primeira ideia de que seria possível acessar conteúdos mentais. O acesso à caixa preta pela psicologia cognitiva é um outro marco dessa mudança de paradigma científico. A psicologia cognitiva é diferente da terapia e da teoria da terapia cognitiva. Ela é um modelo mais experimental e científico para explicar a psicologia, e a terapia cognitiva parte dela, mas não é a mesma coisa. A psicologia cognitiva se baseia na identificação e no conhecimento de processos psicológicos básicos, como linguagem, pensamento, memória, e busca compreender esses processos a partir de métodos inovadores. Dentre esses métodos estão, por exemplo, os estudos de tempo de reação. A partir das diferenças entre o nosso tempo para responder a um determinado estímulo, a gente consegue inferir acerca da quantidade de processos que a gente usou para resolver determinado problema. Exemplo, na psicologia cognitiva, eu posso estudar o nosso viés atencional a partir de um paradigma de tempo de reação. Eu posso, por exemplo, pedir para que uma pessoa olhe para uma tela de computador e marque, e nessa tela vão aparecer cruzes, ou à esquerda ou à direita, e a tarefa desse indivíduo é prestar atenção à tela, e todas as vezes que a cruz aparecer à direita, ele vai apertar a seta da direita o mais rápido possível. Todas as vezes que a cruz aparecer à esquerda, ele vai apertar a tecla da esquerda o mais rápido possível. Só que, antes de aparecer a cruz, aparece uma tela, aquela famosa tela azul, só que muito rápido também aparecem duas faces humanas, antes de aparecer a cruz. E aí, as duas faces humanas vão estar sempre uma com uma expressão facial positiva e outra com uma expressão facial negativa. Pessoas ansiosas, especialmente com ansiedade social, tendem a ter o que a gente chama de viés atencional negativo, ou seja, tendem a prestar muito mais atenção quando a expressão facial é de uma emoção negativa, raiva, tristeza. Então, ele tende a olhar instintivamente para a imagem negativa. Como é que eu vou provar isso na psicologia cognitiva? Bom, eu faço o seguinte, eu vou colocar, então, essas imagens, uma expressão emocional negativa e uma positiva sempre, e algumas vezes a cruz vai aparecer do mesmo lado que a expressão facial negativa. Outras vezes a cruz vai aparecer do mesmo lado que a expressão facial positiva. Quando a cruz está do mesmo lado que a expressão negativa, essa hipótese está certa, de que eu vou olhar primeiro para a imagem negativa, eu vou responder a essa cruz que está do lado da imagem negativa mais rápido do que quando a cruz estiver do outro lado. Porque se eu olhei primeiro para a imagem negativa e depois tive que virar o olhar para olhar para a cruz, eu vou demorar um pouco mais para apertar. E é claro que isso a gente está falando de tempo cerebral. Essas diferenças são de milissegundos, mas conseguem me mostrar, conseguem me provar que existe o viés atencional e, de fato, pessoas ansiosas, especialmente as pessoas com ansiedade social, elas demoram praticamente o dobro do tempo quando a cruz aparece perto da imagem positiva, porque elas estão olhando para a imagem negativa, independente do lado que tiver, tá? E essa é uma das propostas da psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva começa a criar protótipos de mente sem necessariamente ter acesso diretamente. Então, o que era chamado caixa preta antes começa a ser acessível. Os modelos de processamento de informação são uma outra estratégia da psicologia cognitiva para conseguir teorizar, criar modelos para explicar o nosso funcionamento mental. Esses modelos partem do pressuposto de que os computadores podem ser um protótipo interessante do cérebro humano e que o software do computador pode ser um protótipo interessante para a mente. E daí a gente está partindo do pressuposto de que a mente é uma coisa produzida pelo cérebro e que o cérebro seria equivalente ao hardware e a mente, os processos mentais, seriam algo equivalente ao software. E a partir daí, então, eu consigo criar modelos que simulem a inteligência humana. E os erros que eu encontrar no meu modelo computacional talvez indiquem um erro na minha teoria sobre a mente.
E no dia que eu conseguir construir um computador que seja tão inteligente quanto uma pessoa, eu vou ter conseguido uma teoria perfeita sobre o funcionamento mental. E não necessariamente ele precisa ser um modelo de inteligência artificial como esse dos filmes, porque eu posso considerar ainda assim que existem as limitações de velocidade de processamento, de tipo de processamento, mas eu posso, pelo menos, replicar um modelo mais parecido possível. E do mesmo jeito que as informações sobre como o nosso cérebro, nossa mente funciona, auxiliam no entendimento de um modelo de inteligência artificial, de um computador, os novos computadores também auxiliam no entendimento do funcionamento do cérebro. Como uma parte complementar a isso, a gente tem a neurociência cognitiva, que surge para tentar, a partir de todos esses estudos anteriores, que criam modelos de processamento cognitivo, encontrar localização cerebral, ou localização no sistema nervoso encefálica, para explicar o nosso comportamento. E a neurociência cognitiva se desenvolve, especialmente a partir da década de 70, a partir da evolução de instrumentos para avaliação do cérebro em funcionamento. Mecanismos como ressonância magnética funcional, que consegue identificar onde estão acontecendo os processos mentais online, ao mesmo tempo em que eles acontecem, me ajudam então a entender onde é que podem estar localizadas determinadas funções. E isso pode facilitar também o meu entendimento de como o pensamento funciona. E por fim, a gente tem o Labirinto Inundado do Tolman, na década de 40, e ele propõe que talvez seja possível criar teorias sobre a mente, sobre processos mentais, mesmo avaliando isso comportamentalmente. Ele diz, por exemplo, que ele poderia teorizar que os ratos criam mapas mentais, e eu conseguiria provar isso. Para análise do comportamento, não faz sentido eu pensar que o rato cria um mapa mental. Eu, Renata, por exemplo, não crio mapas mentais, mas aparentemente o rato cria, né? Eu me perco por isso. O que eles fazem? Eles ensinam o rato, colocam comida do outro lado de um labirinto, e o rato vai por tentativa e erro até que ele aprende qual é o melhor caminho para chegar até o alimento, que é uma plataforma onde ele sobe e tem lá o alimento. Com o tempo, no início o rato fica batendo cabeça, errando os caminhos, até que ele aprende, e a partir daí ele vai sem grandes dificuldades pelo caminho. A análise de comportamento diria que ele fez uma sequência de aprendizagem e que cada nova parede do labirinto é um estímulo discriminativo para um novo comportamento, virar para um lado ou para outro, e cada vez que ele se aproxima do próximo estímulo discriminativo, isso acaba sendo reforçador, porque ele está se aproximando do estímulo que é a comida. Para o Tolman não seria assim. Para o Tolman ele criou um mapa mental, ele imagina qual é o caminho inteiro e daí ele faz o caminho inteiro. Como é que a gente prova? Inicialmente o que a gente pensa, a gente não tem como saber como é que o rato pensou. E o Tolman tem uma ideia bem interessante, que é a seguinte: ele treina o rato a fazer o caminho pelo labirinto. O rato, quando já está craque a fazer esse caminho, ele inunda o labirinto, vira uma piscina, e o rato tem que fazer esse caminho agora a nado, e, portanto, ele não está vendo mais as paredes do labirinto. Ele não consegue ter acesso. E, com isso, o único jeito de ele chegar ao labirinto sem erro era ter feito um mapa mental, saber de cabeça o caminho, ter uma memória visual do caminho para que ele consiga a nado fazer isso. E o Tolman consegue provar que o ratinho não precisou aprender de novo nadando, ele já sabia o caminho, mudou o jeito, mas ele continuou fazendo o caminho certinho e chegando até o alimento. E isso também seria mais uma demonstração de que eu consigo acessar processos cognitivos. A partir disso tudo, a terapia cognitiva surge como uma proposta terapêutica, psicológica, que supera, nesse sentido, o que já tinha sido produzido pela análise do comportamento, porque se propõe também a identificar e modificar processos mentais, considerando que na ciência experimental isso já estava sendo possível. Vamos falar sobre o Beck, que é o pai da terapia cognitiva. O Beck se tornou psicanalista, se formou como psicanalista em 1956, e ele teve toda uma carreira na psicanálise. Ele trabalhava com pacientes deprimidos, basicamente. Em 1959, ele faz um estudo
de análise dos sonhos desses pacientes, e ele tenta construir um modelo para mostrar, para provar, talvez, né, para apresentar evidências de que da teoria psicanalítica de que a depressão seria uma espécie de raiva retrorefletida. Né? Em princípio, era essa a ideia da psicanálise e a ideia que o Beck queria provar. E a partir dos estudos com sonhos e a partir da análise do discurso desses pacientes, o que ele acaba concluindo é que raiva retrorefletida não seria suficiente para explicar a depressão. Que os transtornos de humor eram muito mais transtornos do pensamento do que especificamente do humor. Ele começa a se incomodar com uma série de coisas na teoria psicanalítica. Uma primeira delas é o fato de que o processo de análise é muito longo, muito demorado, e o indivíduo passa muito tempo em sofrimento. Ele considera que a depressão e que prejudica tanto a adaptação que não faria sentido eu ficar tanto tempo para melhorar, já que durante esse período eu não conseguiria construir muita coisa. Então, ele tenta propor um modelo que fosse mais rápido. Além disso, ele considera que o processo de análise, embora seja muito profundo, ele não acessa de maneira direta os transtornos do pensamento, as mudanças que são necessárias no pensamento. E daí, então, ele parte para uma nova teoria, para um novo jeito de entender, e ele propõe o que ele chama de tríade cognitiva da depressão, que diz, então, que indivíduos deprimidos, eles têm pensamentos, padrões de pensamento distorcidos em três blocos, que seria no pensamento sobre si, pensamento sobre os outros ou sobre o mundo e pensamento sobre o futuro. Ele diz que existe uma visão negativa desses três focos, e a gente consegue identificar essa visão negativa a partir do que ele chama de pensamentos automáticos. Então, ele acaba desafiando a psicanálise, dizendo que, a partir dos pensamentos automáticos, que são esses pensamentos que dos quais nem sempre eu tenho consciência, porque eles passam muito rápido e fica, às vezes, só a emoção, só o sentimento, ele diz que, a partir da identificação desses pensamentos automáticos, eu consigo acessar conteúdos inconscientes. E daí o conceito de inconsciente do Beck fica um pouco diferente do conceito de inconsciente do Freud, porque ele é acessível, ele é operacionalizável, diferente do conceito de inconsciente da psicanálise. Ele seria operacionalizável a partir dos pensamentos automáticos. Eu consigo aprender a prestar atenção ao que está passando pela minha cabeça nos momentos em que eu me sinto triste, e com isso eu consigo acessar quais são as crenças que seriam os conteúdos inconscientes e consigo modificá-los. Ele chama esse modelo de terapia cognitiva da depressão. Ela é publicada em 1979, e o modelo posteriormente, cresce e se estende a outros transtornos, especialmente a outros transtornos internalizantes. O Beck parte, então, desse modelo aqui. Para ele, então, a gente teria uma situação, essa situação geralmente ativa pensamentos, uma série de pensamentos automáticos. Esses pensamentos são influenciados pela situação, mas também pelas nossas crenças, pelos nossos padrões de crenças, que seriam inconscientes, mas não no sentido inconsciente do Freud. As crenças podem ser centrais ou crenças intermediárias, que ele também chama posteriormente de crenças regra, e a partir dessas crenças e dessas situações, eu vou apresentar uma série de reações. E essas reações podem ser emocionais, comportamentais ou fisiológicas. Uma não necessariamente exclui a outra, pode ser as três ao mesmo tempo, geralmente as três ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos imaginar que depois de todo esse tempo de pandemia, eu me canso de ficar só de pijama e resolvo fazer uma mudança. Resolvo cortar meu cabelo, fazer um corte diferente. E daí, logo depois que eu corto meu cabelo, eu encontro um amigo ou uma amiga muito querida, e essa pessoa olha para mim e diz: nossa, como você está diferente, como seu cabelo está diferente. O que essa pessoa está dizendo para mim de fato? Exatamente isso, seu cabelo está diferente. Ela não disse que está feio, ela não disse que está bonito, ela não disse que gostou, ela não disse que não gostou. Ela disse que está diferente.
Vamos imaginar, entretanto, que eu sou um tanto complexada com a minha aparência. E ao longo da minha história, as crenças centrais, elas são construídas a partir da nossa história e por causa da nossa história. Vamos imaginar que ao longo da minha história eu recebi muitas críticas dos meus pais, dos meus amigos, dos meus professores, dizendo que eu era feia, que eu era sem graça, que as pessoas não olhavam muito para mim. E vamos dizer que eu dei tanto valor a isso, eu acreditei tanto nisso, porque isso foi se repetindo ao longo da minha infância, que eu desenvolvi uma crença: eu sou feia, eu sou não atrativa. Isso seria uma crença central: eu sou feia, eu não sou atrativa. E aí vamos imaginar que um jeito que eu encontrei de lidar com a minha crença central foi estar sempre arrumada, tentando estar sempre disfarçando a minha feiura. Eu posso criar a seguinte regra: nunca devo ser vista desarrumada. Isso seria uma crença-regra. A crença-regra, ela é construída para a gente lidar um pouco melhor com a nossa crença central. Mas, por outro lado, ela mantém a crença central, porque como sempre eu vou me arrumar para sair, para encontrar as pessoas, eu vou sempre depender da opinião dos outros e vou sempre lá no fundo pensar: só estou me elogiando porque eu estou arrumada. Se me elogiam, eu vou falar: é só porque eu estou arrumada, porque lá no fundo eu sou feia. Se me criticam, confirma: sou realmente feia. Então, a crença-regra, embora me faça sentir um pouquinho melhor, porque eu estou disfarçando a minha feiura, por outro lado, ela mantém minha crença central, e que nesse caso é uma crença central desadaptativa. Nem sempre ela vai ser. E aí, vamos imaginar que eu tenho essa crença de que eu sou feia, minha regra de que eu tenho que estar sempre bonita para os outros. Quando a minha amiga diz: isso é um estímulo, seu cabelo está diferente, como eu tenho essa crença, escutar seu cabelo está diferente não foi claramente seu cabelo está bonito. A minha interpretação provavelmente vai ser mais no sentido da minha crença, vai ser mais negativa. E daí os meus pensamentos automáticos podem começar a ser: nossa, ela detestou. Nossa, esse corte foi a pior ideia que eu poderia ter na vida. Por que eu fui cortar meu cabelo? Eu sou muito idiota mesmo, eu devo estar horrível. Todos esses pensamentos passam muito rápido, em milissegundos. Na maioria das vezes eu não percebo, mas eu me sinto mal. Porque quando eu penso isso, eu sinto vergonha. E eu começo a sentir vergonha. Fisiologicamente, eu posso começar a ter uma mudança, né? E sentir aquele frio na barriga, aquela sensação esquisita. Eu posso até achar que isso é um feeling. Eu acho que essa pessoa não gosta de mim, ou eu acho que essa pessoa está abusando de mim. Isso é uma reação possível, né? Eu vou me sentir então mal, meio envergonhada, e talvez, e a depender de como eu aprendi a lidar com isso, que depende talvez de outra crença sobre como lidar com as pessoas, eu vou me comportar simplesmente me encolhendo, achando horrível e tentando ir para casa e ficando longe, ou talvez até brincando: do que você está falando? Por que você está me agredindo? E ela nem estava me agredindo, mas essa foi a minha interpretação da situação. Agora vamos imaginar que eu não fosse essa pessoa, que eu fosse uma pessoa que está nem aí para a própria aparência, que não valoriza isso tanto assim, mas cortei o cabelo. Encontrei uma amiga, ela disse exatamente a mesma coisa: seu cabelo está diferente. Só que a minha crença não é de que eu sou feia, não é de que eu não sou atrativa, eu tenho uma crença adaptativa, eu tenho uma crença de que eu sou legal, sou normal, não sou nem muito feia nem muito bonita, então ok, que isso não é tão importante. E as minhas regras são flexíveis. Eu posso agir, eu posso me arrumar quando eu estiver afim, mas eu também não preciso me arrumar o tempo inteiro. Então é tudo muito mais flexível. Então provavelmente meus pensamentos vão ser no sentido de tentar entender. Ou eu vou dizer: bom, será que diferente quer dizer? E vou ficar em dúvida. E aí as minhas reações emocionais, comportamentais e fisiológicas vão ser de dúvida. E eu posso talvez perguntar para minha amiga: fulana, o que você quis dizer com diferente? Você gostou ou não gostou? E vou escutar a resposta dela e reagir a partir disso. Ou talvez eu possa até ter uma interpretação que me faz sentir melhor. Eu posso pensar: eu acho que diferente era tudo que eu queria mesmo. Eu queria mudar, estava louca para mudar. Que bom que ela percebeu, que bom que ela viu que mudou. Meu objetivo era esse, estava com medo que as pessoas não percebessem. E as minhas reações podem ser de felicidade, de bem-estar. Eu posso falar: obrigada, que bom que você percebeu. Ou seja, uma mesma situação, diferentes crenças me levaram a reações diferentes. A teoria cognitiva parte exatamente desse pressuposto. Cada um de nós
tem um jeito típico de perceber o mundo, de interpretar o que acontece, especialmente de interpretar aquilo que é dúbio, que é muita coisa, que é muita informação na nossa vida. E a gente interpreta tudo aquilo que é ambivalente, que é dúbio, a partir das nossas crenças. E é exatamente aí que a terapia cognitiva trabalha, tentando identificar essas crenças e tentando flexibilizar essas crenças. Uma crença pode ser adaptativa ou desadaptativa. Ela é adaptativa quando ela é flexível, ou seja, ela depende da situação. Eu posso até achar que a minha amiga não gostou do meu cabelo e perguntar para ela, fulano, você não gostou do meu cabelo? E pode ser que ela me diga, não gostei. Tudo bem, eu posso pensar, talvez tenha ficado feio, próxima vez eu vou dar uma olhada melhor. Ou eu posso pensar, tudo bem que ela não gostou, mas eu gostei. Ou talvez ela me diga que gostou e eu vou acreditar que ela gostou. Isso é uma crença flexível, isso muda de acordo com a situação. Crenças desadaptativas são normalmente inflexíveis. A tendência é que minha amiga, por exemplo, disse para mim que está diferente, eu fiquei brava com ela e ela diz: não, eu não estava dizendo que estava feio, nem nada disso. Eu gostei, o diferente foi no sentido, eu gostei de te ver diferente. Mas como a minha crença central é de que eu sou feia e ela é inflexível, por isso ela é desadaptativa, não adianta o que acontece. Eu vou continuar acreditando que ela achou que eu estava feia, agora ela está só tentando remediar a situação. E é aí que a terapia cognitiva trabalha, tentando flexibilizar nosso padrão de pensamento, tentando ajudar o paciente a perceber que algumas vezes ele pode estar errado na própria interpretação que ele fez no mundo. Então, essa seria a ideia inicial do modelo cognitivo do Beck.